Marcos 9, 14-19. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou grandemente surpreendida e, correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: Que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Jesus estava a descer do monte onde se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e quando chegaram onde estavam os outros discípulos, aconteceu isto que o texto nos refere. Um homem que trouxe o filho aos discípulos e eles não conseguiram expulsar o espírito maligno que estava nele. E Jesus, ele fala estas palavras: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? O que perturba Jesus, que o faz sofrer, podemos dizer assim, é a incredulidade. A incredulidade é um pecado. Podemos dizer, é o pecado. O pai do menino acreditava que Jesus tinha poder para libertar o seu filho. Ele sabia que Jesus estava interessado nele. Mas parece que duvidava que Jesus tivesse poder para o libertar, porque ele diz: se tu podes. No verso 22, o pai do menino diz: se tu podes fazer alguma coisa, ele diz a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, logo, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Estes versículos 22 a 24. Então o assunto aqui é incredulidade. Os discípulos não tiveram fé. E é isso que Jesus vai dizer nos versos 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Os discípulos não tiveram fé suficiente para expulsar o demónio naquele menino. E Jesus explica aqui que a causa dessa falta de fé estava na falta de oração e jejum. A não ser com oração e jejum. Mas se olharmos para os discípulos, porque eles não puderam expulsar, podemos nós expulsar? Podemos pensar em alguns motivos. Os discípulos provavelmente estavam habituados a estar com Jesus. Jesus resolvia todas as coisas. Eles se acomodaram ao facto de Jesus estar sempre com eles. Tudo corria bem. Quando tudo nos corre bem, somos levados a esquecer que tudo corre bem por causa do amor de Deus. Porque Deus cuida de nós. Habituamos a isso e perdemos, às vezes, o contacto com Ele na vida de oração. Pois é na oração e no jejum que a nossa mente, o nosso entendimento fica aberto para esta realidade tão verdadeira. Tudo o que nós temos de bem é única e exclusivamente por causa do Senhor, de Jesus, do seu amor para connosco, da sua graça. Mas os discípulos também podiam achar que, como já tinham sido usados, Deus os usou quando Jesus os enviou e eles expulsaram demónios, fizeram maravilhas. Como já tinham sido usados, agora é só aplicar a receita. Afinal, eles eram os discípulos do Messias. E eles sabiam como as coisas funcionavam. E eles mereciam, agora, que Deus, mais uma vez, Deus operasse através deles. Quando achamos que podemos confiar em nós e nas experiências que já tivemos, e não exclusivamente e apenas no Senhor, perdemos a dependência dele, que encontramos em oração. Se orarmos, por vezes jejuarmos, nós vamos entender
que dependemos dele para todas as coisas. E também podemos dizer que os discípulos não se humilharam, como fez o pai do rapaz, que disse que queria, mas que Jesus tinha que ajudar a sua incredulidade. Quando não reconhecemos em nós total incapacidade, quando não entendemos que a nossa incapacidade total é para que apenas Ele, o Senhor Jesus, seja glorificado, perdemos esse entendimento. Perdemos esse entendimento se não orarmos, se não vivermos em oração e jejum. Estes e outros motivos enfraquecem a fé e só podem ser removidos pela oração e jejum. Pois é quando sempre oramos, sempre em oração, e por vezes jejuamos, que o nosso coração fica sintonizado com Deus. E assim podemos receber o poder, a sabedoria, a inteligência, a fé para fazermos o que temos de fazer. Sem oração, sem jejum, estes motivos e outros invadem a nossa mente e controlam o nosso ser. E quando isso acontece, a fé é diminuída. Pelo contrário, quando oramos, nossa mente e o nosso coração se abrem para a nossa dependência de Deus, para o seu poder, para a sua sabedoria e para lhe dar glória, desejando a glória dele apenas. Isso é obtido quando nós estamos em oração e jejum. A nossa fé aí aumenta, cresce. Por isso, precisamos de viver em oração e, por vezes, em jejum.